Olá, bom dia crianças, bom dia família. Hoje é sexta-feira. Estamos aqui juntos, passando por mais uma semana, terminando essa semana, não é isso? E dando continuidade aos nossos conteúdos e vamos assim em diante. Hoje temos as aulas de português e matemática. Nesse primeiro momento vamos fazer a aula de português, fazendo as correções da aula passada, que foi ontem, ok? Então vamos iniciar na página 29. Na página 29, tem aqui como atividades o tipos de narrador. Tipos de narrador, né? Narrador é aquele que narra, aquele que fala, aquele que conta a história, não é isso? E ele tem que perceber na história, ele tem que escolher na realidade quem vai ser o personagem principal. Esse é o grande impacto do narrador. Se será ele ou se será um personagem principal. Então diz aqui, ó. Narrador em primeira pessoa. É aquele, sendo um dos personagens, conta a história sob sua perspectiva. Esse narrador pode ou não ser o protagonista, que é a pessoa principal, ok? Leia trechos de duas histórias. A primeira, o esconderijo secreto das coisas misteriosas. Faz de conta que sou eu, tá? Eu sou a narradora, eu. Quando contei para o papai que eu tinha um esconderijo secreto das coisas misteriosas, ele morreu de rir. Eu quis saber por quê. Ele olhou para a cara da mamãe, ela agradou meus cabelos e disse: Nada, minha filha, é que seu pai achou engraçado. Agora o segundo, a rendeira borralheira. Era uma vez uma pequena cidade chamada Santa Rita. Um lugar bonito, silencioso e sossegado, onde raramente acontecia alguma coisa diferente da rotina. Os adultos trabalhavam, as crianças estudavam, os pássaros voavam, as flores se abriam e os dias passavam, um depois do outro, sem qualquer novidade. Um tédio. Aí vem a letra A para você responder. Qual história é narrada em primeira pessoa? Em primeira pessoa, qual é a história narrada? É o esconderijo secreto das coisas misteriosas. Por que a primeira pessoa? Porque foi eu que li, eu que estou falando, né? Aqui, ó. Quando contei quem? Eu que estou falando, ok? Então, o esconderijo secreto das coisas misteriosas é o primeiro texto. B. Justifique sua resposta à questão anterior, né? Por quê? Aqui, ele quer saber por que você respondeu isso. Qual é a história? Qual história narrada em primeira pessoa? Então, nós respondemos o esconderijo secreto das coisas misteriosas. Por quê? Porque aqui a narradora, né, é uma menina. E essa menina que tinha o quê? Um esconderijo das coisas misteriosas. E você percebeu que ela mesma estava contando. Ela era a pessoa principal da história, não é? Muito bem. Vamos lá, página 30. Na página 30, tem narrador em terceira pessoa. Não sou eu, nem é você. É ele, terceira pessoa. É aquele que conta a história como se fosse um observador. Ou seja, não participa dos fatos narrados. Esse tipo de narrador pode assumir características diferentes, o que leva às duas classificações: a de narrador observador e a de narrador onisciente. Vamos ver a diferença então. Narrador observador, quem conta a história, sabe o que aconteceu, mas não sabe tudo sobre os personagens. Ou seja, não conhece seus pensamentos. Já o narrador onisciente, esse narrador, além de conhecer todos os fatos, ele conhece inclusive os pensamentos dos personagens, ou pelo menos de alguns deles. Ok? Então essa é a diferença. Um apenas observa, mas não sabe nada. Já o onisciente observa e percebe, né? Lê, entre aspas, né? Os pensamentos. Bom, leia este trecho de Alice no País das Maravilhas. Vamos lá então. Alice no País das Maravilhas. Como ela queria sair daquela sala escura
e passear entre aqueles canteiros de flores esplendentes e aquelas fontes fresquinhas, mas não conseguia passar sequer sua cabeça naquele buraco. E mesmo que minha cabeça passasse, pensou a pobre Alice, de nada serviria sem meus ombros. Ah, como eu gostaria de poder encolher como uma luneta! Acho que seria possível se eu soubesse como começar. Tantas coisas extraordinárias tinham acontecido ultimamente. Vocês sabem que Alice começava a pensar que quase nada seria realmente impossível de acontecer. Quem conta essa história é um dos personagens? Não, não é um dos personagens. O narrador conhece os sentimentos e as emoções da personagem Alice? Conhece sim. E se ele conhece os pensamentos e as emoções do personagem Alice, ele é um narrador onisciente. Não é isso que nós vimos agora há pouco? O narrador onisciente, ele conhece todos os fatos, conhece inclusive os pensamentos dos personagens. Então, na letra C, qual é o tipo de narrador presente em Alice do País das Maravilhas? Narrador onisciente. Ok? E na página 31, o tipo de narrador é um elemento a que se deve estar atento quando se lê uma obra. Essa é uma escolha feita durante a criação de um texto narrativo, não é isso? O que determina essa escolha? O que determina essa escolha? Depende da história, ou seja, o tipo de narrador precisa estar apropriado para a história que se puder contar, a que for contar. Treine o uso dos tipos de narrador realizando a atividade a seguir. Então, nesse espaço aqui do número 3, você vai reescrever o trecho da Alice no País das Maravilhas usando a primeira pessoa, ou seja, você narrando, ok? Você contando aí. Fechado? Bom, então terminamos aqui as nossas correções, tá bom? E me aguarde um minutinho para que a gente possa dar introdução ao conteúdo novo, ok? Beijos, crianças, só um minuto. Olá, crianças. Bom, agora vocês terão como atividades para que vocês possam fazer e eu corrigir na próxima aula de português, que é na segunda-feira, as páginas 33 a 38, ok? 33 a 38. O que tem na página 33? Uma leitura, ou seja, um trecho da leitura do livro da história da Alice. Você vai ler esse trecho, vai fazer a interpretação na página 34. Na página 35, tem exercícios sobre advérbios, ok? Advérbios são palavras que são modificadas, né, por circunstâncias. Que circunstâncias são essas? São essas aqui que a gente vai acabar de ver. Bom, afirmação. Sim, sinceramente, realmente. Se na frase tiver, por exemplo, amanhã realmente iremos estudar. Realmente é advérbio de afirmação. Dúvida, talvez, eventualmente, acaso, talvez chova no sábado. Talvez é um advérbio de dúvida. Intensidade, pouco, bastante, muito, tão, demais, meio. Esse aluno estuda bastante. Bastante é o advérbio de intensidade. Lugar, aqui, ali, perto, longe. Eu moro longe de você. Longe é o advérbio de lugar. Modo, mal, assim, devagar, corretamente. Escreva corretamente. Corretamente é o advérbio de modo. Negação, é a única palavra é não. Tempo, agora, sempre, nunca, brevemente, antigamente. Antigamente, as crianças brincavam de bola de gude. Antigamente é o advérbio de tempo. Ok? Aí, baseado nisso, você vai fazer a página 35, ok? Página 35 e a página 36 também. Chegando na página 37, tem aqui as conjunções, que nós já vimos também lá atrás. As conjunções, você vai correlacionar. Tem a letra A, nem, quando e porém. Você vai correlacionar. O número 2, você vai colocar de acordo com o trecho que está indicando aqui para você, ok? E na página 38, tem para você aqui as conjunções e locuções conjuntivas. Tem a classificação, a ideia e os exemplos.
E baseados nesse retângulo aí, você vai fazer o exercício 4, ok? Não tem aí nenhum mistério não, é só você acompanhar o raciocínio que eu acabei de passar para você, tá bom? Então, você vai fazer a leitura e a interpretação do trecho da Alice, vai fazer as 2 páginas dos advérbios e vai fazer na 38, na 37 e 38, baseado em conjunções, onde tem um retângulo aí mostrando todas elas. Combinado? Aí na segunda-feira a gente faz a correção. Tá bom, crianças? Beijo, se cuida, fique com Deus e bom final de semana.